Oi, Aline do futuro, tudo bem? Como é que você tá? Eu espero que bem. Bom, primeiro de tudo, obrigado a todo mundo que assistiu o último vídeo e que deixou o seu like, que deixou o seu comentário. Obrigado mesmo, vocês me incentivaram bastante a continuar nesse objetivo de algo que eu já queria muito tirar do papel e que finalmente eu tô tirando. Então, obrigado a todos os envolvidos por terem contribuído para que eu seguisse com essa ideia, tá? Vocês deram corda, agora vai ser isso, entendeu? Pelo menos uma vez por semana, se der tudo certo, eu vou começar a postar alguma coisinha aqui de como que tá a vida da Aline do presente, pra Aline do futuro ver as coisas. E também não decidi ainda qual vai ser o objetivo do canal, quais são as coisas que eu vou falar, as coisas que eu não vou falar. Mas o primeiro dos objetivos é parar de olhar pra cá ao invés de olhar pra cá, que é onde eu deveria estar olhando. Mas com o tempo a gente consegue se adaptar a isso, acredito eu. Bom, vamos lá. Hoje, o que eu gostaria de falar? Eu gostaria de falar sobre os meus hobbies. O que acontece? Eu sou uma pessoa, como eu comentei no último vídeo, que eu procrastino muito. E além de procrastinar muito, eu começo muitas coisas e não termino. Inclusive, isso foi um tema da terapia no ano passado. De coisas que eu inicio e que eu não concluo. E aí, né, tentando resolver isso, eu quero continuar com os hobbies que eu iniciei no ano passado. Mas antes de falar dos hobbies, eu queria falar da importância dos hobbies na minha vida. O que acontece? Eu sou uma pessoa que ficava muito cronicamente online, né? Uma pessoa que ficava o tempo inteiro no celular, 24/7, e isso não faz bem. A real é essa. Acho que tudo em excesso faz mal, né? Tudo em excesso deixa a gente meio biruleibe das ideias. E aí, que os hobbies, eles vieram justamente para me ajudar a lidar com isso. Não só com a ansiedade, mas com o fato de ficar muito tempo em tela. E aflorar a minha criatividade. Eu me considero uma pessoa muito criativa, então trabalhar com coisas, trabalhos manuais, estimulam cada vez mais essa minha criatividade. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre os hobbies para não ficar longo, né? Porque às vezes fica longo e fica chato. Vou começar pelo um dos hobbies mais legais, tá? Um dos que eu mais gostei de fazer ano passado. Ano passado, eu resolvi iniciar um caderno de memórias. Ah, Eline, o que é um caderno de memória? É um bullet journal? Ah, Eline, o que é isso? Então, ele é tipo um bullet journal, mas mais livre. Pra você colocar ali as coisas, tudo, que você... E colando as coisas, tudo que você gostaria de lembrar. Então, esse aqui é o meu caderno de memórias. Caderno de memórias. Pessoas que estão assistindo e a Aline do futuro. E ele consiste basicamente em imagens. Primeiro com uma foto minha. Tudo bom? Essa sou eu. Nas minhas duas versões, cabelo cacheado e cabelo liso. E aí aqui tem coisas importantes para mim. Vamos lá. Tem os meus pais. Tem a minha mãe e o meu pai. Meu pai é corintiano, como a gente pode ver. Deixa eu ver o que mais. Tem Vitor Hugo. Nossa, a gente era muito novinho, né? É isso. Tem o Lulu. O Lulu é meu doguinho que faleceu ano passado. Deixou muita saudade. Posso falar muito que eu choro. Sou pessoa chorona. Tem as minhas filhas que vocês conheceram no último vídeo. Quando elas chegaram, hoje elas estão gigantes. Eu tô um pouco preocupada se tá saindo barulho externo, mas se tiver, a gente vai resolver isso. Eu não sei, vou até descobrir se o microfone tá funcionando. Tem a cidade de São Paulo. Inclusive tem a vista da primeira casinha que a gente alugou. Tem também a nossa casa atual. Aí aqui tem imagens de Buenos Aires, da primeira viagem que eu fiz pra fora. Ai, caiu coisa aqui. Enfim, e aí tem momentos, pessoas, coisas legais. Tem também da época que eu fui gestora. E aí tem os meus meninos da época. Tem várias fotos dos meninos. Tem até uma mensagenzinha que eu deixei aqui pra mim, que aí, né, depois eu vejo aqui as coisas tudo. Aí aqui tem quando eu fiz o intercâmbio, que eu fiquei um mês na Argentina, tentando treinar espanhol. Aqui tem os meus amigos tóxicos, todos eles. Eu coloquei uma cobrinha porque a gente é tudo falso. Mentira, a gente não é falso não, tá? Mas a gente gosta de ficar te chamando de falso. Aqui tem a minha amiga Milzão do meu coração, do ensino médio. Aqui tem a minha amiga Elaine Tamborzinho. Aqui tem minha amiga Caterine.
Enfim, ainda não terminei. Então, se você não apareceu aqui ainda, calma. Você vai aparecer, meus amigos. Não vou mostrar o resto também, porque depois eu ficar falando. Porque eu não tô aí. Calma. É um caderno de memórias. Então, ele ainda não tá concluído. Já imprimi várias fotos. Quando eu terminar, eu posto mais aqui. Mas a ideia é também colocar fotos de momentos legais que eu passei no decorrer dessa minha vida, porque futuramente eu vou poder olhar pra aqui e falar assim, olha que legal, que bacana, eu já fiz isso tudo, piriri pororó e tal. E foi muito bom fazer isso daqui, tá? De parar, assim, tá? E é simples, como você pode ver aí, são várias colagenzinhas de coisas, momentos, dias e piriri pororó. É isso, e é bom, porque conforme você vai fazendo, você vai pensando, tipo, caramba, cara, quanta vida foi vivida até o momento o negócio voando. Isso aqui foi do quê? O Wicked, que eu vou colocar aqui depois, que ainda não colei. Enfim, esse é o meu caderno de memórias. E ainda indo na vibe de cadernos, eu sou a louca da papelaria, né? Eu amo papelaria, muito. Eu tenho outros 2 cadernos aqui, que eu ainda não sei o que eu vou fazer com eles. Porque eles ficam aqui dentro. Mas provavelmente um deles vai virar um bullet journal pra tentar me organizar. Mas eu acho que eu me organizo melhor no Trello do que no papel. Não sei. Mas indo nessa vibe também de cadernos, eu iniciei um diário neste ano de 2026. No dia 1º de janeiro, eu sentei e falei, eu vou começar a escrever um diário. Por que escrever um diário e por que ele tá no meio do hobby? Porque isso é uma coisa que eu fui deixando pra fazer depois. Tipo, depois eu vejo. Levei vários fechos da minha psicóloga também. Tipo, você precisa escrever um diário. Até porque minha memória é de amoeba, infelizmente, né? Não lembro de todas as coisas. E aí, eu comecei a escrever esse diário justamente pra tirar de dentro da cachola todos os pensamentos, né? Que me assombram e as coisas, tudo que acontece aqui dentro. Então, tem sido um processo bem legal. Confesso que não é todo dia que eu tô escrevendo, mas é muito bom parar, escrever e dormir depois, que eu faço sempre no final do dia, né? Escrevo aqui tudo que eu tenho pra escrever, tudo que eu tenho que colocar pra fora, e aí vou nanar mais tranquila, mais feliz e contente. Então, escreva um diário. Isso não é uma baboseira, tá? Às vezes a gente fica muito tipo, porque isso é coisa de menininha, isso é coisa de... Que seja, coisa de menininha, coisa de criança. Vai escrever o seu diário, vai colocar pra fora as coisas que tem dentro. Inclusive, se você não quiser escrever aqui, pra quem tem iPhone, e acho que tem alguns aplicativos também para Android, que você pode baixar ali, né, seu bloquinho de notas, ou tem um aplicativo, de fato, no iPhone chamado Diário, que você pode até colocar senha e escrever todas as coisas que estão passando na sua cabeça. Então, assim, só faça. É um favor que você faz pra você, entendeu? Porque aí você tira as coisas daqui, põe aqui, e aí você fica bem. Escreva um diário. Isso é uma coisa muito legal. Você deveria fazer por você mesmo. Aí, sobre a vibe de hobbies também, eu comecei a fazer crochê. E aí, o crochê é um negócio. Por quê? Eu sempre achei que eu nunca conseguiria fazer crochê. Eline, como você é extremista? Sim. A minha mãe, ela fazia, quando eu era mais nova, ela fazia em pano de prato. Coisa mais linda ficava. E ela tentou me ensinar muitas vezes, e todas as vezes eu falhei, enquanto ser humano, e não aprendi. E aí, um belo dia, no passado, eu falei, e se eu tentasse? E eu fiz. Essa daqui é a capa do meu Kindle. Você tá vendo que tá todo, né? Tá mais pra lá do que pra cá, não tá assim o Abrastemp. Mas esse foi o primeiro passo para coisas incríveis. Tá preparado? Eu espero que sim. Aí depois disso, eu resolvi fazer outra peça. Que foi uma capa pro meu iPad. Tá vendo que esse aqui tá mais bonitinho? Esse ponto aqui eu acho que tá errado, mas detalhe. Mas o acabamento tá muito mais bonito. Aqui também. Aqui. Sabe? Eu fiz coloquei até um botão. Olha isso aqui. Que coisa maravilhosa. Então, assim. Me senti muito vitoriosa quando eu terminei isso aqui, tá? Porque eu falei assim, caramba, eu consegui. Então, isso é uma das coisas que... E passa o tempo que você nem vê, menina. Você coloca ali uma sériezinha, um negócio, e vai fazendo. E aí, quando você termina de fazer, você quer colocar capa de crochê em toda a sua casa. Você quer colocar capa de crochê nos gatos, capa de crochê no notebook, capa de crochê em você. Você vai querer fazer isso. E é muito relaxante. Aline, não tenho habilidades manuais para estar fazendo tal coisa. Gente, 2026, a gente tem YouTube, a gente tem TikTok. Abre os dois e vai caçando e vai fazendo. Não precisa ficar perfeito. E aí, esse é o grande quê do negócio do hobby.
não precisa ficar perfeito. É hobby. Se permita ser ruim em uma coisa. E aí, se você ficar bom depois, isso é um bônus. Se você arrasar, parabéns, você é foda. Mas se você não arrasar também, dane-se. Porque você tá só fazendo uma coisa que você pode ser ruim. Entendeu? Esse é o lance do hobby. Você pode ser ruim nisso e você tá fazendo, sabe, pra você. Então, obviamente que depois você pode começar a fazer coisas para outras pessoas também e tá tudo certo. Mas não se puna tanto. Inclusive, quem falava não se puna tanto era a Daiane, uma das pessoas que trabalham comigo, maravilhosa, saudades da Dai. E aí ela ficava, não se puna tanto. E realmente, toda vez que eu tô fazendo um hobby e eu acho que tá uma bosta, e eu falo, nossa, que coisa tenebrosa, né, Aline? Aí me vem a voz da Daiane na minha cabeça, não se puna tanto. E eu, sim, Daiane está certa, não precisa se punir tanto. Isso aqui é um hobby, calma, respira. Enfim, vou falar da coisa que eu tô orgulhosa, tá? Porque depois de dar toda essa palestra falando que não precisa se punir tanto, piporó, tenho que dizer que eu fiquei boa e estou ficando boa nesse negócio de crochê. E aí, qual que é o meu próximo desafio para mim mesma? Eu vou fazer um cachecol. Cara, sim, eu vou fazer. Aqui, mostrar pra vocês o que eu fiz até agora. Mostrar mais de perto. Meninas, tudo bom? Ah, Aline, que ponto é esse? Não sei. Ah, Aline, que não sei o que. Não sei. Eu fui vendo aí uns vídeos, vídeo em inglês, vídeo em espanhol, vídeo em português. E aí fui colocando, e aí tinha vídeo que eu não tava entendendo necas de pitibiriba do que tava dizendo. Eu falei, eu tenho que focar no que ela tá fazendo com a mão. E ela só fazendo lá um negócio e tal. Quando eu fui ver, menina, ótimo. E aí, uma coisa que eu preciso falar sobre o crochê é que é um bom exercício pra você testar a sua paciência. Por quê? Quando eu tava fazendo, essa é a segunda vez que eu faço isso aqui, tá? Quando eu tava fazendo isso aqui, quando eu tava, tipo, sei lá, na terceira carreira, na segunda, eu reparei que tinha um ponto muito errado. Mas não tava pouco errado, tava muito errado. E aí eu falei, não, eu tô querendo fazer um negócio bonitinho, né? Esquece que eu falei agora sobre ser ruim, tá tudo certo. Eu queria fazer bonitinho. Aí eu desmanchei tudo e comecei do zero. Então, isso é um bom exercício pra sua paciência, entendeu? Então, você não tá fazendo um hobby bobo. Você acha que é um hobby bobo? Isso aqui muda vidas, entendeu? Estou me sentindo até mais calma depois que eu comecei a fazer isso aqui. Mentira, não tô. E aí, é isso. Entendeu? Faça crochêzinho. Crochêzinho é muito legal. E eu realmente, eu fiz uma caixa de hobbies. Ela tá aqui perdida e tá uma zona, senão eu mostrava ela. Mas tem de tudo nessa caixa. Como eu disse, eu gosto muito de fazer muitas coisas. Então eu tenho miçangas, muitas miçangas. Inclusive eu comprei essas miçangas pra fazer pulseiras da amizade pro show da RBD. Fiz várias, arrasei. Eu tenho também. Eu tenho uma máquina de costura também, tipo, caseira, e aí eu fiz capa de Kindle. Deixa eu ver o que mais. E aí tem outra coisa também que eu gosto muito de fazer, que eu aprendi a fazer, são velas aromáticas. Gente, isso aqui é muito fácil de fazer. Assim, se você procurar uma coisa mais terapêutica, que vai levar mais tempo, tente o crochê. E tem vários tipos de crochê, tá? Tem uns que é mais fácil de fazer, tem uns que é com uma linha mais grossa, inclusive aquele das capas que eu fiz, tanto de Kindle quanto de iPad. São capas um pouquinho mais grossas, são linhas um pouquinho mais grossas, então é mais fácil de manusear. Dica de ouro, tá? Vai começar no crochê, faz com linha mais grossa, porque você vai se irritar se fizer com essa daqui primeiro e vai achar que você nunca vai conseguir, e você vai. Porque você é capaz. Sim, papo de coach essa hora. Voltando à vela. A vela, ela não é um negócio muito rápido de fazer. Então, se você quer uma coisa que leve tempo para você, um tempo com você mesmo, eu indicaria você começar por um crochê, por uma colagem, por alguma coisa mais assim, entendeu? Agora, tipo, eu tô com pouco tempo, mas eu quero fazer alguma coisa. Faz uma velinha. E essa daqui, ela, quando eu acendo, ela tem uns grit, tem uns brilhozinhos. Coisa mais linda, menina. Ela tem cheiro de canela com maçã. É isso. Essa é a vela. Esses são alguns dos hobbies que eu tenho. Eu tenho realmente, como eu disse, né? Na verdade, acho que foram todos. Ou a maioria deles. Dos hobbies que eu tenho. Esqueci de falar o mais importante, que foi o hobby que eu adquiri em 2024. Que foi o hobby de leitura. Eu retomei meu hábito de leitura através do Clube do Livro. Então, um dos clubes de livros que eu participo é o Alouettes, em que a gente lê de tudo, desde farofa até livros mais conceito. E aí, quando eu digo livros mais conceito, estou falando de Carla Madeira. E, em breve, iniciarei um outro clube de livros chamado Capítulos de Capitu com a minha amiga Amanda Vitorino. E eu estou muito animada, porque acho que vai ser uma boa experiência fazer um clube do livro EAD
conhecer pessoas novas, debater sobre outros estilos de livros também. E essa dinâmica, né, de participar de dois clubes do livro. Estou bem animada mesmo para isso. E retomar o hábito de leitura me ajudou bastante também com essa questão de reduzir o consumo de tela. E é isso, entendeu? Esses são todos os meus hobbies até o momento, ou todos os que eu me lembro. Pode ser que em algum momento eu chegue aqui, tipo, ó, eu tenho mais esse aqui, toma! Mas em outro vídeo. E é isso. Você tem hobbies? Fala pra mim. Se você tiver hobbies, me fala um hobby legal aí que você tem. Porque de repente, né, vai que eu coloco mais um hobby aqui na minha lista. Entendeu? Vou ficar muito feliz de ler comentários de pessoas fazendo hobby. Se você não tem hobby, faça alguma coisa, sabe? Por você. Faz por você, não é pros outros. Faz pra você, por você, pra sua cachola e depois você me agradece. Entendeu? Uma coisa de cada vez. É isso, muito obrigada a todo mundo que ouviu, muito obrigado Aline do futuro, porque com certeza você vai ver esse vídeo e vai falar, caramba, quanta coisa você tava fazendo. E pode ser que lá na frente você vire pra mim e fale, tô fazendo muito mais. Ou pode ser que fale, tipo, nossa, larguei tudo pela metade. Não sabemos, nunca dá pra saber o que a gente espera da Aline, não é mesmo? Da Aline do presente. Bom, se você gostou aí de saber dos meus hobbies, deixa um like aqui, entendeu? Que, inclusive levei uma chamada de Dona Isis falando, cadê? Você não pediu like? Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito. E em breve a gente se vê de novo. Beijo, tchau!